O foco aqui é o que o mundo podia ser sem a pobreza. Como que o mundo poderia ser sem a pobreza? Vamos fazer perguntas simples no que tange a perspectiva do mundo mundial. O que o mundo, como que o mundo seria sem a pobreza? Eu acho que da lente, do ponto de vista de um mundialista, né, ou de um estadista, nós teríamos, primeiro de tudo, escolhas melhoradas para cada indivíduo num mundo perfeito, e nós teríamos mais liberdade também para exercitar essas escolhas. Nós teríamos também capacidades estendidas no que tange ao acesso para cada um. Teríamos também muitos direitos humanos que protegeriam essas escolhas e a segurança humana para assegurar a acessibilidade dessas escolhas. E também a receita seria uma dessas escolhas, mas não seria a única escolha e nem a mais importante. Não seria a mais importante dessas escolhas. E o ponto aqui que eu quero dizer é que a receita não é a única faceta da humanidade. E não pode ser a única faceta também do arcabouço de privação da humanidade. Como que seria um mundo sem pobreza, então? Eu tenho uma pergunta. O mundo sem pobreza seria um mundo onde nós teríamos já uma linha de pobreza mais elevada? Nós sabemos que a linha de pobreza é definida em termos de receita e em termos de combinações entre os fatores também que nós mencionamos anteriormente, por exemplo, educação, saúde. E eu vejo que a linha de pobreza não poderia ser tão adequada ao ponto de extinguir a pobreza no mundo, por três razões. Porque, primeiro, essa linha de pobreza não toma em conta, não leva em conta todos os pontos que nós precisamos abordar quando pensando em reduzir, em eliminar a pobreza. E quando nós insistimos em utilizar essa linha de pobreza, nós temos que assumir que a pobreza de renda é a única pobreza. E o que não é muito profícuo em termos de eliminar a pobreza. Nós não podemos só pensar em renda. Então, essas são as razões para quanto à nossa utilização dos instrumentos multidimensionais. Nós devemos trazer índices multidimensionais para eliminar a pobreza no mundo. Uma outra razão para utilizar esses indicadores é quando, por exemplo, nós utilizamos os números e verificamos da dinâmica da pobreza, que tem números dentro da pobreza e fora da pobreza para os nossos indicadores. Assim sendo, hoje em dia nós temos índices que não são exceções e um grupo de pessoas pode estar fora da pobreza mesmo com índices similares àqueles que estão dentro da pobreza. E é por isso mesmo que essa medida da linha de pobreza não pode retratar de maneira adequada toda a dinâmica quando se trata dos indicadores de pobreza.
Bom, o que nós podemos dizer a mais sobre o mundo sem pobreza? É simples. Quando James falou sobre os seus indicadores, nós não falamos sobre qual que é a base dos indicadores. A base é o salário mínimo, a base é a receita da nação, do país, e qual que é o preço dos produtos. Quais são os preços dos produtos? Quais são os pontos que nós incluímos nesses indicadores? O que é muito importante, porque nos exemplos que nós vimos aqui, nós tivemos tanta revisão da linha de pobreza no mundo inteiro que nós não temos mais um medidor tão adequado para medir essa linha de pobreza. E assim sendo, nós não podemos utilizar tão somente a linha de pobreza para fazer uma conclusão que o mundo não tem mais pobreza, por exemplo. Eu acho que a segunda questão aqui, quando tange, né, a linha de pobreza, é de se a gente tem um indicador para medir o mínimo, o salário mínimo de cada trabalhador. A minha observação sobre essa pergunta em especial é a palavra mínimo, porque eu acho que, na minha perspectiva, quando a gente trata de desenvolvimento humano, nós não estamos tratando somente do desenvolvimento individual. Quando nós falamos sobre o mínimo, a nossa percepção é de que nós estamos tratando somente do básico, do muito básico. No entanto, nós não estamos dando às pessoas a escolha, a possibilidade de escolha. O que implica que os pobres não estão recebendo tudo e não são os agentes principais nas suas escolhas. E o terceiro, a palavra bem-estar. A palavra bem-estar tem várias facetas e às vezes é interpretado como ser capaz de fazer algumas coisas, ou ser capaz também de abordar algumas questões e de ser feliz até. Como que nós definimos o bem-estar? Isso é muito importante. A terceira pergunta aqui é: qual que é a relevância? Qual que é a relevância da pobreza multidimensional quando a gente também pega o exemplo dos nossos países? Quando a gente estava falando ouvindo James e o Murray, nós verificamos que no contexto sul-africano nós temos um tipo de indicador. No entanto, depois de alguns anos, nós tivemos tantas políticas, né, trabalhando para mudar os resultados, que nós tivemos sucesso, o que é importante. Assim, desde 97, nós pudemos ver a mudança muito profícua na linha de pobreza e nos indicadores. Bom, agora em termos de pobreza multidimensional e de seus medidores, eu acho que é importante que nós temos que lembrar três coisas. Primeiro, é que qualquer tipo de medidor, qualquer tipo de índice deve estar ancorado em uma fundação teórica sólida. Os medidores são índices e eles não devem ser não devem ser motivados por considerações estatísticas. Nossos medidores têm que ter uma base teórica sólida, ou senão eles não nos levarão muito longe. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os medidores que nós desenvolvemos devem ser desagregados em termos de regiões, desagregados em termos de grupos socioeconômicos
os diferentes grupos étnicos e também desagregados em termos de gênero, homens e mulheres. Quando falamos de pobreza multidimensional, a pergunta de gênero, e nós sabemos que isso afeta muito as mulheres. Esse é um item de pobreza multidimensional. E, finalmente, quando nós estamos falando dos medidores, nós não devemos apostar tudo em medidores quantitativos. Medidores quantitativos devem ser complementados com medidores quantitativos também. Quando estamos falando de pobreza, nós já vimos como a nossa abordagem participatória pode enriquecer nossa compreensão da pobreza. Em alguns casos, eles indicaram os medidores quantitativos, em alguns casos, nós tivemos diferentes questões e nós precisamos observar diferentes aspectos dessa questão. Eu estou muito feliz pelo Murray ter falado sobre a qualidade de serviços, a qualidade de educação. Não é apenas termos quantitativos que nós temos que observar quando falamos de educação e saúde, mas temos que ver quais são os tipos de saúde que vocês estão recebendo. Isso é muito importante. E a desagregação também é importante porque nós queremos conseguir nos livrar da tirania de alguns medidores, das médias que nós temos. Todos nós conhecemos como as médias podem não representar a verdade. Também temos a questão da relevância da pobreza relativa, que é basicamente a desigualdade. Este seria o problema que define as sociedades humanas atualmente. E eu acho que as três questões que eu quero enfatizar aqui é que quando nós falamos de desigualdade, nós temos uma tendência de olharmos para a desigualdade em termos de rendas, de resultados, perdão. É absolutamente importante observarmos a desigualdade em termos de oportunidades, porque é isso que determina os resultados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria que nós temos que olhar para a questão da desigualdade, porque nós temos evidências de que a sociedade está crescendo, mas que a desigualdade também está aumentando. A China é um exemplo clássico. Nós sempre falamos da China em termos do seu sucesso de crescimento, mas as desigualdades entre Xangai, Pequim e as áreas costeiras da China é enorme. Então, a desigualdade não tem apenas implicações econômicas. Essas desigualdades também têm implicações sociais e políticas. E nós temos que nos conscientizar disso. E, finalmente, muitas pessoas em muitas sociedades veem a desigualdade como uma forma de injustiça. No caso dos Estados Unidos, o 1% mais rico, a população mais rica, que representa apenas 1%, ou até mesmo as pessoas que estão na parte mais baixa da sociedade, ou esse 1% mais baixo, nessa situação em particular, a estabilidade da sociedade, as consequências políticas são questões absolutamente importantes que nós temos que observar. Em conclusão, eu acho que à medida que nós avançamos, particularmente olhando da perspectiva do Índice de Desenvolvimento Humano, existem questões nas quais nós precisamos nos envolver juntos para que nós possamos progredir. Da perspectiva do desenvolvimento humano, sempre falamos de escolhas individuais, capacidades individuais e oportunidades individuais. Mas vão haver casos, e há casos, onde as escolhas individuais e as outras escolhas não seguem o mesmo caminho. Existem tensões entre esses aspectos. Então, nós temos que ver quais são as políticas que devem ser implementadas para diminuir essas tensões. Quando falamos de educação, padrão de vida, saúde, particularmente quando falamos de desenvolvimento humano, nós supomos que eles são importantes para todos, de uma forma igual. Isso depende do contexto da situação, depende dos diferentes grupos
existe prioridades diferentes quando vemos os grupos. Se formos para a Libéria agora e perguntarmos para qualquer pessoa na Libéria qual é o desafio de desenvolvimento que eles estão tendo agora, seria o surto de ebola, nada mais. Ou seja, se existir uma priorização, nós temos que ver o contexto, nós temos que entender como vamos classificar as diferentes escolhas em diferentes contextos. Isso é importante também. E, finalmente, eu acho que na discussão e as decisões sobre desenvolvimento, eu acho que economia política é importante e direitos humanos também é importante. Isso é algo que nós vemos realmente nos empenhar. O tema dessa conferência é o Mundo Sem Pobreza, que é o WWP. Olhando para essa audiência, eu vejo pessoas jovens e eu diria que a nossa equipe dessa conferência também foca no bem-estar do mundo, ou seja, nós realmente queremos trabalhar para essa geração nova que está na audiência.